Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Quem não encontrou diz: eu também vou morar no céu. Tá, você pode estar acompanhando aqui também no telão. Caso você não esteja com a sua Bíblia, Gálatas 6, o verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Ouça o que diz a palavra de Deus. Gálatas 6, o verso 9. O meu pulou uma folha aqui. Vou acompanhar com vocês no telão aqui. Tá aqui, achei. E não nos cansemos de fazer o quê? O bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Só até aí. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da tua palavra, ministra o meu coração, é o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. E os que crer, diz amém. Levante sua cabeça, olhe para mim. Nós estamos em uma campanha com o tema: a diferença que faz a diferença. Diga comigo, diga: a diferença que faz a diferença. E semana passada, no início da campanha, nós lemos Malaquias no capítulo 3, verso 18, que diz assim o Senhor: e outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o crente e o não crente. Deus diz na sua palavra que há diferença, e nós fomos chamados para, nesse mundo de trevas, fazer a diferença. Amém? Jesus diz: vocês são a luz do mundo, vocês são chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para fazer a diferença em um mundo de escuridão. Por onde nós passarmos, tem que haver uma diferença. E existem coisas na vida do cristão que faz a diferença. Eu lembro que na minha caminhada cristã, no início da minha conversão, eu ouvia muitas pessoas dizerem assim: ser crente igual fulano? Eu não. Porque não tem o quê? Diferença. Ser crente igual aquele lá, não tem diferença de mim. É a mesma coisa, ele só está na igreja, eu não estou. Mas nós somos do mesmo jeito. As mesmas coisas que eu faço, ele faz. E a Bíblia nos ensina a fazer a diferença. E agora o apóstolo Paulo vem nos orientando, dizendo: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. É uma das marcas que fazem a diferença na vida de um cristão, na vida de um servo de Deus. É o bem, é o amor, é a bondade. Nós fomos chamados por Deus para ser um agente do bem. Nós fomos chamados por Deus para ser um agente da sua misericórdia. Nós fomos chamados por Deus para revelar a sua bondade. Amém? Porque eu disse aqui no início que Deus é o quê? Deus é bom. E quando nós conhecemos a Deus, nós precisamos revelar esse Deus bom, esse Deus misericordioso. Deus tem sido tão bom com a gente, igreja. Deus tem sido tão bom com você. A palavra do Senhor diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem. Deus diz na sua palavra: os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. Aquilo que Deus pensa a respeito de você são coisas boas. O que Deus tem para mim e para você são coisas boas. Deus diz: o que eu tenho para você é um futuro de esperança, é um futuro de paz, é um futuro de prosperidade. O que Deus quer é que coisas boas aconteçam na sua vida. Você pode dizer amém por isso? E por que Deus quer que coisas boas aconteçam na sua vida? Porque você é bom? Não, porque Deus é bom. Deus é bom.
Eclesiastes 3 vai dizer: as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todas as manhãs. E por causa das suas misericórdias, nós não somos consumidos. Por causa das misericórdias de Deus. O que é a misericórdia de Deus? É Deus não permitindo que nós recebamos o mal que merecemos. A misericórdia de Deus é Deus te livrando do mal que você merece. A misericórdia de Deus é Deus me dando uma oportunidade de experimentar aquilo que Ele tem de bom para mim, de experimentar o amor, o perdão, de experimentar a reconciliação, porque Deus é um Deus bom. E o próprio diabo disse isso para Deus: tu encheste Jó de bens, tu abençoaste Jó. O desejo de Deus é te abençoar. Entenda, o Deus que você serve não é um Deus mau. O Deus que nós servimos é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus que deseja que coisas boas aconteçam na sua vida, amém? E por onde um cristão passa, a marca que ele tem que deixar é a marca do quê? Do bem. Existe o bem e existe o quê? O mal. Existem pessoas que por onde ela passa, ela deixa a marca do mal. E o cristão, por onde ele passa, ele tem que mostrar o bem, ele tem que mostrar as coisas boas, ele tem que mostrar o amor. É uma das marcas, da característica de todo cristão: fazer o bem, ser uma pessoa boa, ser misericordioso, ser generoso, ter compaixão com as pessoas, ser uma pessoa que socorre, que ajuda. Só que muitas das vezes, ser um cristão que faz o bem cansa. Cansa ou não cansa? Você fala: puxa, eu estou cansado. Estou cansado de tanto ajudar as pessoas. Eu estou cansado de ser essa pessoa boa. Eu estou cansado de só ajudar. E Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Quem faz o bem uma vez ou outra não cansa. Mas quem é cristão, que todo dia está praticando aquilo que é bom, ele cansa. Chega uma hora que ele cansa, que ele desanima. E Paulo está dizendo: não se canse, meu irmão. Não fique cansado, não desanime. A palavra que ele está dizendo é: não retroceda. Não pare de fazer as coisas boas. Não olhe para as pessoas dizendo: ah, mas fulano não faz nada de bom para ninguém e está se dando de bem na vida, e eu que faço bom para todo mundo, não estou vendo nada de bom acontecer na minha vida. Eu que tenho sido uma pessoa boa, eu que tenho procurado praticar aquilo que a palavra de Deus diz, eu não estou vendo nada de bom na minha vida. E Paulo está dizendo: e não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Ele disse: não se canse de fazer o bem. Como cristão, você não pode cansar, não pode desanimar em fazer o bem para as pessoas e para você. Porque a gente começa naquele entusiasmo: aí eu vou ganhar minha família para Jesus, aí eu vou falar de Jesus para minha família. Só que chega um momento que você cansa. Ah, bispo, eu estou cansado de falar de Jesus para aquele povo. Ah, bispo, eu estou cansado de chamar aquele povo para vir para a igreja. E Paulo está dizendo: não se canse. Se for para chamar uma, duas, três, quatro, não importa a quantidade de vezes, insista em querer fazer o bem para as pessoas, amém? Não nos cansemos de fazer o bem. E o bem é a linguagem que o surdo ouve. Diga comigo, diga: o bem é a linguagem que o surdo ouve. Diga comigo, diga: o bem é a linguagem que o cego vê. Quantas pessoas que muitas vezes podem não ouvir, mas quando há uma ação do bem na vida dela, é a linguagem que vai fazer ela ouvir. E quando eu estou falando cego, eu não estou falando cego fisicamente, estou falando cego espiritual, porque foi através dessa linguagem que Deus nos alcançou. Foi através da linguagem do bem, das coisas boas,
do seu amor, do seu perdão, que Ele fez com que a gente viesse enxergar a sua bondade, que a gente viesse enxergar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E nós precisamos entender isso, querido. Nós precisamos entender isso como igreja, porque nós precisamos ser uma igreja que não se cansa de ajudar. Nós precisamos ser uma igreja que não se cansa de fazer o bem, sem importar a quem. Que sejam os seus inimigos, que sejam os seus amigos. Mas a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem. E o verso diz assim: porque ao seu tempo ceifaremos. Existe um tempo da colheita, e eu creio que vai vir colheita de Deus para a sua vida, amém? Todo o bem que você está fazendo, ainda que você olhe e você não veja a recompensa, ainda que você olhe e você veja a ingratidão das pessoas, ainda que você olhe e você veja o desprezo daqueles que você tem ajudado, Paulo está dizendo: no seu tempo certo ceifaremos, porque é o Senhor Deus Todo-Poderoso que vai trazer recompensa para mim e para você. Quando nós praticamos o bem, quando nós fazemos aquilo que é certo, quando nós socorremos, quando nós estendemos a mão, ainda que pareça ser cansativo, e você fez uma, e você fez duas, e você diz: já estou cansado de ajudar essa pessoa, já estou cansado de socorrer, já estou cansado de fazer o bem. Mas a Bíblia está dizendo: não se canse, não desanime, não pare de fazer o bem, porque ao seu tempo certo a gente irá ter colheita de Deus sobre a nossa vida. No tempo certo vai vir a colheita de Deus para você. Então talvez você chegou aqui nessa noite desanimado, cansado de ser uma pessoa boa. Talvez você chegou aqui cansado de fazer o bem. Você chegou aqui cansado de tanto ser uma pessoa boa, pensando até mesmo em desistir, em retroceder, em fechar o seu coração, em se tornar uma pessoa dura, em se tornar uma pessoa difícil. Mas Paulo está dizendo, Deus está dizendo por meio da palavra dele: não se canse, não se desanime, não pare de fazer o bem, continue, porque essa é a diferença que faz a diferença na vida de um cristão que pratica o quê? O bem. O cristão que não se cansa de ajudar, o cristão que não se cansa de socorrer, o cristão que não se cansa de orar pela sua casa. A Bíblia vai dizer que nós façamos o bem, mas principalmente para aqueles que são da nossa casa, porque fazer o bem por lá de fora é fácil, é ou não é? É fácil. É fácil fazer o bem para o estranho, para o desconhecido. O difícil muitas vezes é fazer o bem por dentro de casa. E a Bíblia diz especialmente da onde que você tem que fazer o bem, especialmente da sua casa, da sua família. Talvez você já cansou de ser uma boa esposa. Eu estou cansado, estou cansada de ser essa boa mulher. Paulo está dizendo: não se canse, não se canse de ser uma boa esposa. Talvez você diz: eu estou cansado de ser um bom esposo. Paulo está dizendo: não se canse de ser um bom esposo. Talvez você está dizendo: eu estou cansado de ser um bom filho, um bom irmão. Paulo está dizendo: não se canse de fazer o bem, porque no seu tempo certo nós iremos ter colheita de Deus sobre a nossa vida, amém? Irmãos, nós precisamos como igreja entender isso. Esse é um dos papéis do cristão, fazer o bem. A Bíblia diz, o Senhor Jesus vai narrar uma parábola, uma história de um homem que foi roubado, que foi espancado. E a Bíblia diz que passou um pastor, mas talvez aquele pastor estava cansado de tanto ajudar. E ele não entendeu que a gente não pode se cansar, a gente não pode desanimar de ajudar. E ele passou de longe. Veio o levita. Talvez o levita também estava cansado de tanto levantar pessoas, de tanto ajudar pessoas. E talvez você diz: eu já ajudei tanta gente,
eu já levantei tantas pessoas, e o que foi que eu recebi? Eu já ajudei tantas pessoas, eu já ajudei tanto a minha família, e o que foi que eles fizeram por mim? Só que a palavra do Senhor está dizendo: não se canse, não desanime, não retroceda, não faça como aquele sacerdote que estava cansado de fazer o bem e parou de fazer o bem. Não faça como aquele levita que talvez estava cansado de fazer o bem e não fez o bem. Nós não podemos parar, querido. Nós não podemos retroceder. Nós não podemos desanimar. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença nessa terra, amém? Deus te chamou para ser um agente do bem. Deus me chamou para ser um agente do bem. Para onde eu passar, por onde você passar, as pessoas possam ver a bondade de Deus. As pessoas olhar para você e dizer: esse homem, essa mulher é uma pessoa do bem. Essa é uma pessoa que faz o bem. Essa é uma pessoa que nunca cansou de me ajudar. Essa é uma pessoa que nunca cansou de estender as mãos na hora que eu mais precisei. Nós, como igreja, precisamos entender isso. Uma igreja que faz a diferença é uma igreja que continua fazendo o bem. É uma igreja que mesmo perseguida, é uma igreja que mesmo caluniada, é uma igreja que muitas vezes não reconhecida, mas é uma igreja que continua fazendo o bem. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei do que você desistiu de ser uma boa pessoa, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você: volta para o caminho do bem, volta para o caminho da misericórdia, volta para o caminho do amor, porque no tempo certo você vai ter colheita de Deus sobre a sua vida, amém? Não se canse de orar, não se canse de ler a Bíblia, continue sendo efetivo, continue tendo constância, porque não é um dia que você faz o bem já vai vir a colheita, não. Fazer o bem é uma jornada. Fazer o bem é a nossa caminhada como cristão aqui nessa terra. É todo dia. É todo dia você vai continuar fazendo o bem. E no tempo certo nós iremos colher vitória de Deus. Amém? No tempo certo irá ter colheita. Porque Paulo está falando nos versículos anteriores: aquilo que o homem planta, ele vai colher. E a diferença do cristão verdadeiro é aquele cristão que não se cansa de fazer o bem. É o cristão que não se cansa de ajudar. É o cristão que não se cansa de ser mão amiga. É o cristão que não desiste da sua casa. É o cristão que não desiste do seu casamento. É o cristão que não desiste do filho, da filha, ainda que não mereça. Mas você não se cansa de fazer o bem. Paulo diz: não se canse de fazer o bem, não pare de fazer o bem, porque no tempo certo vai ter colheita de Deus para a sua vida, amém? Diga assim comigo, diga: eu não vou parar de fazer o bem. Não se canse, não pare. Essa é uma marca de um cristão que faz a diferença. Essa é a diferença que faz a diferença. A diferença que faz a diferença na vida de uma pessoa é uma pessoa que não se cansa de ser mão amiga. É uma pessoa que não se cansa de fazer o bem, principalmente para os da sua casa, principalmente para os da sua família, principalmente para os da fé. A Bíblia diz que no tempo certo nós ceifaremos. Querido, não tem nenhuma boa obra que você faça nessa terra que não fique sem recompensa. Toda boa obra, toda boa ação que você faz nessa terra, pode ter certeza que vai ter recompensa de Deus sobre a sua vida, amém? Talvez você está cansado de cuidar do seu pai, não se canse. Talvez você está cansada de cuidar da sua mãe, não se canse. Talvez você está cansado de cuidar do seu filho, não se canse. Talvez você está cansado de cuidar do seu marido, não se canse. Porque no tempo certo,
vai vir colheita de Deus para a sua vida. Continue firme, fazendo bem, principalmente para os da sua casa, que vai ter colheita de Deus sobre a sua vida. Amém? Fica de pé, que eu quero orar por você. Diga assim comigo, diga: tem recompensa quando eu faço bem. Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos neste momento. Fala para Deus neste momento. Talvez você chegou aqui desanimado. Talvez você chegou aqui cansado. É só você que tem ajudado na sua casa. É só você que tem ajudado seu pai, a sua mãe. Talvez é só você que ajuda lá no seu lar. E talvez você chegou a um ponto que isso trouxe um cansaço sobre você. Mas a palavra do Senhor diz: não nos cansemos de fazer o bem. Jesus Cristo estava na cruz do Calvário. Ele estava ali exausto, machucado. Ele estava ali ferido. E a Bíblia diz que mesmo ferido, mesmo exausto, Ele na cruz do Calvário não se cansou de fazer o bem. Ele olha para aquelas pessoas que estavam crucificando Ele, e Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali nos seus últimos momentos de vida, e um ladrão arrependido se voltou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E mesmo ali sofrendo a dor do meu e dos seus pecados, mesmo sofrendo a dor daquele ladrão, ele não se cansou de fazer o bem. E ele disse: ainda hoje tu estarás comigo. Deus é um Deus que não se cansa de ser bom. Deus é um Deus que não se cansa de fazer o bem. E nessa noite o Senhor está nos chamando a esse alinhamento espiritual. Não pare. Não pare de ajudar na sua casa. Não pare de ajudar a sua família. Não pare de fazer o bem às pessoas, até mesmo aos seus inimigos. Não pare. O Senhor está dizendo: não se canse. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero orar pelos teus filhos que aqui estão. A tua palavra diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Ó Deus, eu oro por aqueles, meu Pai, que pararam de convidar as pessoas para virem para a tua casa. Eu oro por aqueles, meu Deus, que cansaram de trazer pessoas, meu Pai, para a tua casa. Ó Deus, eu oro por aqueles que talvez cansaram, meu Pai, de contribuir. Aqueles que talvez cansaram, meu Pai, do fardo, do peso na sua casa, na sua família. Ó Deus, aqueles que talvez, meu Pai, decidiram ser pessoas duras, ser pessoas difíceis. Ó Deus, pessoas do coração trancado. Mas a tua palavra diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos. Pai, eu oro para que a tua igreja, meu Deus, seja uma igreja que faça a diferença nessa terra. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, para que ela não pare de ser mão amiga na sua casa. Eu oro pelo teu filho, meu Deus, para que ela não pare de ser mão amiga. Oh Deus, mão amiga para o necessitado, para o doente. Eu oro por essa pessoa, meu Pai, que já ajudou tantas pessoas e talvez não tenha ajudado mais ninguém. Eu oro para que ela, meu Pai, continue com o coração aberto, generoso, para socorrer o necessitado, para socorrer o aflito. Que a tua igreja seja a igreja que faça a diferença nessa terra. E essa diferença, meu Pai, seja em fazer o bem, assim como o Senhor fez o bem ali na cruz do Calvário. Nós vamos ter o momento da Santa Ceia. A Santa Ceia é para nos lembrar que Deus, Ele não se cansou de fazer o bem. Os obreiros vão passar os elementos da ceia. Bispo, quem é que pode participar da Santa Ceia?
Você que já é batizado, se você não é batizado, continue em pé. Nós vamos orar por você também. Mas se você é batizado, você vai pegar, não vai tomar. Nós vamos fazer isso juntos. Amém? Bispo, eu pequei. Peça perdão a Deus, meu irmão. Se conserte com Deus nessa noite. Enquanto eles louvam, eles vão passar os elementos. Isso. Você que for pegando os elementos, feche os seus olhos e adore o Senhor. Perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Não coma ainda, nós vamos fazer isso juntos, queridos. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na Aleluia, declare, foi na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora? e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Mas um dia senti Glória a Deus. meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi Meus meus pecados, pecados castigados em Jesus. declare, foi ali. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Levante para o alto os elementos e diga assim comigo, diga: meu Deus, me perdoa pelos meus pecados. Diga: Deus, eu recebo toda boa dádiva que o Senhor conquistou para mim naquela cruz do Calvário. Diga: Senhor, obrigado por ter morrido no meu lugar. Obrigado por ter sido tão bom para comigo. Diga: Senhor, me ajuda a ser um agente dessa bondade. Diga: Deus, que eu não venha me cansar de fazer o bem. Coma do pão, se lembrando do sacrifício dele ali na cruz do Calvário, e logo após beba desse suco de uva, se lembrando do sangue dele. Ele não se cansou de fazer o bem a mim e a você, e ele deseja que você também não se canse de fazer o bem.
na cruz, onde um dia eu vi Isso, agradeça a meu Ele. pecado castigado em Jesus. Diga. Foi ali pela fé que meus olhos abriram, e agora me alegro em sua luz. Soberano Deus, Pai eterno, Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, meu Pai. Ó Deus, eu creio que a tua palavra nessa noite falou com cada um de nós, meu Pai. Ó Deus, deu ânimo, meu Pai, ao teu filho de ser uma boa pessoa. Dê ânimo ao teu filho de fazer o bem, meu Pai. Tira toda a murmuração dos nossos lábios, dos nossos corações, meu Pai. Ó Deus, que nós não venhamos desfalecer, meu Pai, em ser uma agente do Senhor nessa terra, em ser instrumentos da tua bondade e do teu amor, Pai. Deus, que por onde nós passarmos, que nós venhamos fazer o bem, meu Pai. Senhor, eu te apresento os teus filhos, peço que o Senhor leve cada um deles para a sua casa, guardado, protegido, livra todos do acidente, do incidente, dê a todos, meu Pai, uma noite de paz e uma semana abençoada, onde eles possam ter a oportunidade, dia após dia, em fazer o bem, meu Pai, em fazer a diferença, em ser a diferença, Pai. Pai, nós oramos, pedimos o Senhor e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, e os que credes, amém. Dê um aplauso, Senhor Jesus. Queridos, terça-feira, reunião de mulheres na igreja e de homens também. Quarta-feira nós temos o estudo da palavra, e sexta-feira nesse ministério é? Em nome de Jesus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos, queridos. Glória a Deus. Os meninos já desligaram os meninos.